Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Desastre na economia, falta de apoio popular e isolamento no Congresso em 2024 podem derrubar Lula e o PT. Veja o vídeo. Vitoli, você acredita que o presidente Lula ele pode, de fato, cair, ser empichado em fator de esse desfalque na economia, falta de apoio popular e ainda essa falta de governabilidade no Congresso que só funciona por meio de emenda PIX? Pois é, mas eu acho, Berê, que depende muito da postura do Congresso para a gente, de fato, ter qualquer análise. Não estou sem esperança, não. Mas veja, um governo que consegue, né, emplacar um trio calafrio, que eu estou chamando, né? Lewandowski na Justiça, Gonê na PGR e Dino no Supremo, ele vem meio fortalecido do ponto de vista do comando da Polícia Federal, de quem vai apresentar denúncia e de quem vai, né, poder julgar estes parlamentares que estão no Congresso hoje. Então, ainda voltando a 8 de janeiro, há uma semana, nós temos ali, embora Lira não tenha participado da cerimônia, e a gente sabe que ele é pragmático o suficiente para estar ali, independentemente de uma doença em casa, familiar, enfim, né, ele não foi mandando algum recado, e a gente vai entender provavelmente na volta do recesso qual o recado dado pelo Arthur Lira, mas eu ainda me preocupo com relação ao Congresso. Por quê? Porque do jeito que está montado, né, esse time no Executivo e no Judiciário, o Congresso, o Parlamento vai ter que ser muito forte para mostrar de fato que está insatisfeito, que está querendo mais dinheiro do que o governo tem para oferecer. Se o Congresso não se mostrar forte, não bancar, em especial agora nesse início, diante das pautas que virão, eu acho que a gente vai ter mais do mesmo, mais do mesmo. Aí entra um outro ponto que é fundamental, que é a pressão popular. Se a pressão popular aumentar em um ano de eleição municipal, Câmara de Vereadores, câmaras municipais, prefeituras, enfim, aí sim a gente pode ter um cenário diferente. No momento, o que eu vejo é um Congresso fraco, Berê, fortalecendo ainda mais esses dois que já se uniram, o Judiciário e o Executivo. Vitor Luquezzi, concorda com esse ponto de vista aí que o Alexandre Pitoli trouxe para nós? Está na mão do Congresso? Bom, de fato, quem coloca para votação o pedido de impeachment é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Concordo, acredito que esteja nas mãos do Congresso o tempo todo e o Judiciário, por mais aparelhado que ele esteja ao campo progressista, ao campo da esquerda, ele não é forte o suficiente para impedir um processo de impeachment com base popular e, lógico, com base também legal, mas, atualmente, é lógico, esse cenário é mutável e a eleição, ela tende a atiçar um pouco mais os congressistas, mas hoje esse é um cenário com chance nula. Eu acho muito difícil que o Congresso acorde, de repente, para essa possibilidade. As emendas que estão irrigando os projetos eleitorais dos congressistas têm sido pagas em dia, têm dado resultado na construção de uma base forçada, de uma base comprada do governo Lula, e em ano eleitoral ninguém quer ficar mal com quem paga a conta. Então eu acho que ao mesmo tempo que a popularidade do governo Lula pode ser, né, representar aí um peso a determinadas candidaturas, e é verdade, colocou muito bem o ex-ministro Onyx Lorenzoni, que o Lula hoje só tem capacidade de ser cabo eleitoral realmente na região Nordeste. Apesar dele não ter essa popularidade que traz votos, que arrasta multidões, ele tem ainda a caneta do Poder Executivo para destinar emendas. E emendas fazem com que projetos políticos se tornem realidade. Realidade é o principal aspecto que leva ao voto. A mudança de realidade da população é o principal aspecto que leva ao voto, à conquista do voto. Então, essas emendas realmente hoje são suficientes
não só para calar o Congresso, mas para torná-lo domesticado. O Congresso hoje ele é completamente domesticado pelas emendas parlamentares. Perfeito. Deixa eu já agradecer mais uma vez vocês aí que estão participando com a gente pelo chat, deixando seus comentários. E já dizia o Serrão, né? Os nossos amados haters também. Ai, gente, eu dou risada aqui com alguns falando do fator político. Não está faltando político. Mas a gente está falando de quê? De comida? Enfim, sigamos, né? Vamos lá. Diogo Forjais. Onyx Lorenzoni trouxe para nós aqui indicativos econômicos de que o governo Lula vai de mal a pior, né? O Pitoli falou sobre a questão do Congresso Nacional, né? Vitor também. Mas eu quero agora saber do apoio popular, que também está em questão. Se tiver apoio popular, tanto para pedir o impeachment e a falta de apoio popular quando o Lula vai às ruas, será que isso pode influenciar também, de alguma forma, para que esse governo caia? Olha, eu vou abrir o comentário pedindo vênia a todas as posições em contrário desde já. Peço desculpa, só um minuto. Peço desculpas, perdão pelo inconveniente. Então eu vou pedir já de cara vênia as posições em contrário. Eu vou pegar 3 aspectos: o eleitoral, o político e o projeto de poder, que eu acho que é o que vai justificar a coisa. O projeto de poder engloba o econômico e é bem simples. Do ponto de vista eleitoral, eu provavelmente vou divergir de todo mundo, porque o Lula teve 60 milhões de votos e ele não põe 5 mil pessoas numa live. Muitas pessoas aqui talvez tenham vindo pelos outros participantes, não me conheciam ainda, e eu coloco isso todos os dias. O Lula não põe isso semanalmente. Como é que o homem tem 60 milhões de votos em um dos países com a maior participação digital do planeta? Então, começa por aí. Ele teve 60 milhões de votos, mas isso não aparece no consumo. Todas as empresas que se alinham à esquerda desabam de consumo. Não importa do que, pode ser na compra de alimentos, como a Bis, pode ser na compra de produtos, como a Magalu, pode ser na audiência, como a Jovem Pan. Enfim, tanto faz. Para onde você olha, todo mundo que abraça a esquerda desaba em qualquer lugar do país. Quando se fala sobre ser ou não cabo eleitoral, ele bateu 60 milhões de votos. Entretanto, nós não temos nenhuma imagem do Lula sendo abraçado por esses votos no Nordeste, nem mesmo nos interiores. E até os prefeitos que declararam ter feito campanha para ele têm reclamado porque o tal do tutuzinho que eles esperavam não chegou. Eu não enxergo esse potencial eleitoral do Lula no mundo real. Ele só existe nas pesquisas, nas urnas e nos discursos de análise que se embasam nas pesquisas e nas urnas. Sejam essas pesquisas externas ou internas. Eu nem digo que o PT não tenha voto. Nesse ponto eu concordo com o ex-ministro. Talvez ele bata lá os seus 20%, 15%, não mais do que isso. Mas não por causa do Nordeste. Isso eu digo em termos nacionais. Esta é a minha percepção com base no que eu enxergo, ouço, toco e leio no mundo real. No que diz respeito ao processo político, ora, nós estamos falando do projeto do Foro de São Paulo. E o Zé Dirceu fica muito feliz em dizer que lá atrás eles decidiram quem seriam as lideranças na América Latina. E quando eles não tinham ainda o aparelhamento estatal, eles ainda não tinham o apoio popular, tinham um discurso um tanto quanto exagerado à esquerda, parecia um papo de maluco. E ele se orgulha de que todas as pessoas que eles decidiram no Foro de São Paulo, que seriam governantes, todas se tornaram governantes. Isso exige um nível de planejamento e execução assustador. Então nós estamos dizendo que o mesmo projeto que lá atrás comprou o Congresso Nacional também foi o mensalão, comprou o voto dos deputados com dinheiro público, que lá atrás tornou a mídia dependente da verba pública. Tá aí a mídia fazendo o que faz até hoje. O mesmo projeto que comprou a tudo e a todos para dissolver a democracia na propina e foi traído. Quer dizer que ele passou 16 anos fora. Quer dizer, perdão, passou aí 6 anos fora, 16. 6 anos praticamente fora do jogo, saindo do jogo, preso, chegou a ser preso. E quando ele volta inocente. Ele desaprendeu o que ele já sabia. Por que eu estou dizendo isso? Agora vamos à parte política e econômica. Então quer dizer que o PT, nós vivemos agora uma crise econômica que o ministro trouxe. Isso era perfeitamente previsível. E eu posso falar isso de boca cheia, porque eu falei aqui em janeiro, inclusive lá em fevereiro, os primeiros raio-x da política, Berenice, eu disse aqui qual seria o desfecho econômico do país precisamente. Disse também no meu canal desde janeiro.
E está acontecendo agora precisamente, ponto e vírgula, o que eu havia previsto. Eu não sou nenhum gênio. Se eu sabia o que ia acontecer, é óbvio que o PT também sabia. Então, essa incompetência não pode ser inocente. Quem é que entrega entre as duas mãos que controlam a força política? A mão que oferece e a mão que ameaça. A mão que oferece está nas emendas, que vão abastecer não só o processo político, mas o PT sabe muito bem por onde escoa este dinheiro. Quem é que entrega de graça, no primeiro ano, a mão que oferece? Sabe que vai arrebentar a economia. Lembre-se que o Lula, no ano passado, chegou a dizer que a meta não seria zero. Deu até zum, zum, zum. Depois eles aceitam na LDO a meta zero, que ele sabe que ele não vai cumprir. E sem ter as emendas para negociar com o Congresso. Que bobinho! Essa esquerda do Foro de São Paulo, que conseguiu colocar lideranças na América Latina inteira, deve ser muito bobinha para arrebentar com caixa, para entregar a mão que oferece, sem ter a mão que ameaça. E agora vamos ao processo político, por fim das contas. O PT recentemente aumentou o salário de todos os juízes. Aumentou também o salário dos delegados federais. Que agrado agradável. O Dino chega ao Supremo Tribunal Federal sem compromisso político com ninguém, afinal, ele não tem amigos ou alianças sólidas nem mesmo na esquerda. Havia resistência no PT para a nomeação do Dino ao STF, para quem não se lembra. Alguém que não tem compromisso político com ninguém pode esmagar qualquer um. Eu disse lá atrás que o objetivo do Dino era bater nos caciques políticos, porque eles têm o poder de articular impeachments, cassações de chapa, conectar aparelhados, mover as massas. E veja o que está acontecendo desde então. Investigação em Alagoas. Tem direito em Alagoas? Não tem. O caso de Michel Temer saiu da gaveta. E não parece ser o primeiro e nem o único. Isso também aconteceu no Rio de Janeiro. Quer dizer que nós temos então um judiciário, não só na mais alta cúpula, mas na sua estrutura agraciado pelo regime. Nós temos a imprensa, pronta para reverberar, pelo menos a oficial, a Globo, o que o regime quiser. Agora vamos ao pedido de impeachment. Enquanto os nossos parlamentares, o centrão político, estava feliz no cassino da democracia e suas fichas de plástico, felizes com o Ministério da Roleta, o dono do cassino preparava o que agora parece se desenhar no meu entendimento. Quer dizer que agora, quando eles resolverem aproveitar o extremamente previsível problema econômico do país, como será a movimentação para o impeachment se houver investigação no judiciário contra essas autoridades? Imagine que agora, nas castas mais baixas do judiciário, comecem a estourar investigações, e elas já estão aparecendo. Para essas lideranças, a narrativa do regime será: este impeachment é um golpe, porque nós estamos combatendo a corrupção no Brasil como nunca se viu. E que corrupção? Ora, para ter corrupção tem que ter dinheiro para corromper. Não faltaram emendas. E o PT conhece o caminho. Alastrou o país com emendas, preparou o judiciário, preparou as narrativas, enquanto os panacas de gravata, felizes em suas emendas, aprovavam ou não aprovavam, negociam ou não negocia. E o PT foi se arraizando. E agora? Como ficará este momento tão previsível em que, obviamente, o PT não vai cumprir as metas? Ele sabia disso e mesmo assim aceitou as metas. Ele sabia que precisaria das emendas e mesmo assim as entregou previamente. Porque o foco do PT, desta vez, não está na mão que oferece, como esteve nos governos anteriores. Desta vez, o foco parece estar na mão que ameaça. Enquanto eles se distraem com a mão que oferece, cresce a mão que ameaça. Ameaça os políticos e ameaça ao Brasil. Pois é, Diogo. Há quem diga que o impeachment de Lula é certo, principalmente parlamentares da oposição, né, os deputados e senadores da oposição reforçam muito isso, que é uma questão de tempo e que isso pode acontecer, inclusive, no ano de 2024. Então, vamos mais longe. Quem poderia ser o sucessor de Lula? O deputado Kim Kataguiri, ele gravou um trecho de um vídeo falando sobre isso. Ficou bem interessante a análise. Vamos acompanhar um trechinho? Duas facções que a produção está colocando para gente. Marcado aí publicamente, mostrando que eles estão se destruindo. A Haddad deu uma entrevista dizendo
e o Lula vai disputar a reeleição em 2026. A Gleisi Hoffmann rebate que é muito cedo para falar em sucessão, que essa discussão ainda nem está na mesa. Na minha avaliação, o que está acontecendo? O Haddad está sinalizando para o Lula, olha Lula, para mim o nome é você, pensando nele próprio para ser o sucessor do Lula. E justamente por isso, esse reconhecimento do Lula ao Haddad gera essa ciumeira em quem tem pretensões muito claras de ser o presidente da República pelo PT, Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias. Duas facções rivais que têm se matado aí publicamente, mostrando que eles estão se destruindo. O Haddad deu uma entrevista. PT e eu começo... Voltou meu áudio? Agora sim. Bom, o Kim Kataguiri é esse deputado que não tem muita confiança, principalmente do público da direita, mas que traz uma análise, né, sobre essa briga interna do Partido dos Trabalhadores. E eu começo essa rodada agora de análises com o Vitor Lucchesi. Vitor, ainda tem o nome da Janja, né, que está tentando se emplacar como uma espécie de Cristina Kirchner, Tupiniquim. O Kataguiri foi bem preciso aí. Ele acertou, né? A ala mais ligada à renovação dentro do PT não quer essa manutenção do poder no Lula, na figura do Lula, até porque eles temem que o lulismo se torne mais forte do que o petismo propriamente dito. E eu acredito particularmente que o lulismo é mais forte do que o petismo. Mas figuras que estão muito assim enraizadas no movimento operário, no petismo clássico, que confiaram no Lula como um criador de uma ideologia, né, alguém que defendia uma bandeira e não a bandeira dele próprio. Pessoas que se iludiram com essa conversa continuam ainda esperando que o Lula passe o bastão. Ele não vai passar o bastão. Haddad, vendo isso melhor, sendo uma pessoa, vamos dizer, mais letrada dentro do PT, se você comparar o currículo do Haddad com o da Gleisi Hoffmann, você vai ver quem tem a melhor capacidade intelectual, né? O que não tem nada a ver com caráter. Existem canalhas inteligentes em todas as camadas da sociedade. Mas se você comparar os dois currículos, você vai ver quem é mais inteligente. Então, a percepção do Haddad, que é muito mais apurada do que a da Gleisi Hoffmann, que é um palhaço de circo, ou alguém que balança bandeiras o tempo todo cegamente, a percepção do Haddad permitiu ele ir mais longe e ver que realmente esse líder totalitário, esse Stalin Tupiniquim, esse Fidel Castro Tupiniquim não vai entregar o poder. E sendo ele, ou um laranja dele, ou alguém que sirva aos seus interesses, como, por exemplo, a Janja, ou talvez o próprio Haddad um dia, será mais curto o caminho para o poder do que tentar se firmar como liderança nacional dentro de um partido cujo controle é absoluto na figura do Lula. Eu acredito que possa ser, sim, a Janja sua sucessora um dia, já que é alguém sob o qual o Lula teria controle total, ele não passaria nenhum aperto, digamos assim, passando o poder para ela, mas eu acho que o Haddad cumpre bem essa função também. Não à toa foi escolhido como substituto na candidatura de 2018. Outra notícia já na tela. Bomba. Jovem Pan suspeita de sabotagem encomendada pela CNN. É isso mesmo. Segundo o site TV Pop, um dos principais funcionários do departamento operacional da Jovem Pan foi demitido nesta segunda-feira. O profissional, que atuava como diretor de imagens das principais atrações do canal de notícias, estava convocado para dar expediente durante todo o final de semana, mas perdeu a hora e dormiu demais durante o horário de plantão deste domingo. O Jornal da Manhã, um dos principais jornalísticos da emissora, entrou no ar com mais de meia hora de atraso, tempo necessário para que ele fosse encontrado pela chefia e conseguisse chegar nas instalações da rede. A reportagem da TV Pop apurou que a falha foi julgada como inaceitável pela alta cúpula da emissora, que demitiu o profissional assim que ele apareceu para trabalhar nesta segunda.
Por conta do dorminhoco, a empresa teve prejuízos que ainda estão sendo calculados pela diretoria da rede. O Jornal da Manhã, exibido simultaneamente no canal de notícias da TV e na rádio Jovem Pan, tem pouca vacância em seus comerciais, principalmente nas afiliadas da rádio. 2 intervalos deveriam ter sido pagos na faixa em que a emissora precisou tapar o buraco de forma emergencial. O TV Pop apurou que uma ala de executivos da Jovem Pan não descarta a hipótese de que a emissora tenha sido alvo de sabotagem. O diretor de imagens Dorminhoco também dá expediente na mesma função na CNN Brasil e não costumava disfarçar nos bastidores que tinha mais simpatia pelo canal concorrente. A rede, no entanto, não deverá tomar medidas judiciais sobre o assunto, tampouco fazer uma acusação formal contra a rival. A avaliação de que a demissão do profissional, que terá o seu nome preservado pela reportagem, já foi o bastante para resolver o problema. Outra notícia na tela. Último minuto. Dono de famosa galeria de arte em Nova York acaba de ser encontrado morto em apartamento no Rio. É isso mesmo. Brent Siken, dono da famosa galeria de arte contemporânea Siken Jenkins & Co. em Nova York, foi encontrado morto em um apartamento no Rio de Janeiro nesta segunda-feira 15. Ele tinha 75 anos. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros ao Estadão. Segundo os bombeiros, Brent foi encontrado sem vida em um imóvel localizado na rua Abreu Fialho, na altura do número 15, no Jardim Botânico. A ocorrência foi registrada às 23h05. O galerista sofreu ferimentos de arma branca. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do centro da capital fluminense. Em nota à reportagem, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da capital investiga a morte. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.